Olá, bom dia a todos. Para vocês que me acompanham, já me conhecem, meu nome é Leandro Ferro, sou um ativista pelos direitos dos animais, né? Há alguns anos já, sou vegano também, há mais de 14 anos. E eu queria fazer uns comentários a respeito desse caso da cachorra que foi espancada e veio a óbito depois na cidade de Osasco, no Carrefour. Eu não gosto muito de ficar comentando esses casos que estão muito em voga assim, na causa de defesa animal, mas eu vou abrir uma exceção para esse, porque por alguns motivos que eu vou explicar aqui no vídeo. Vou tentar ser rápido, eu estou com uma cola aqui, porque são alguns assuntos que eu julgo importantes como diretrizes para o movimento de defesa animal, né? Quem acompanha aqui minha página, meu trabalho, sabe que eu tento focar muito conteúdo nesse público, que eu acredito muito no poder da multiplicação das nossas ações. Então, mais um recado assim para os ativistas, para os protetores de defesa animal que já trabalham com animais e defesa dos animais, mas você pode achar útil também se você não se enquadrar nesses grupos. Então vamos lá. Primeira coisa, o caso aconteceu em Osasco, né? Por uma ironia do destino, eu também nasci em Osasco, morei lá quase 30 anos, minha vida toda, né, praticamente, faz pouco tempo que eu saí da cidade de Osasco. E posso te dizer que a cidade de Osasco não tem nenhuma tradição, nenhum compromisso com a defesa animal, nunca teve. Em nenhuma das gestões passadas, né, a gente teve brigas enormes lá para conseguir proibir um rodeio que já era ilegal pela própria legislação do município. Eles vendiam animais dentro do mercado municipal também, que era contra a legislação do município, e a prefeitura sempre passou a mão na cabeça desses exploradores de animais, nunca fez nada, né? Esse prefeito que está aí agora, o Rogério Lins, é outro também que não tem o mínimo compromisso com a defesa animal, né? Ele inclusive tentou forçar um rodeio no começo desse ano na cidade de Osasco e não conseguiu, né? Por forças maiores acabou não conseguindo, né? Tinha vários problemas ali, inclusive o prefeito que começou o mandato foragido da lei. Já tinha mandado de busca e prisão para ele estava foragido nos Estados Unidos, né? Então, só para vocês entenderem o contexto da cidade de Osasco, é uma cidade periférica, tá? São Paulo, apesar de ser periférica, é uma cidade com uma receita orçamentária bastante interessante, uma das maiores do estado de São Paulo, mas com muitos problemas sociais, Inclusive o próprio CCZ de Osasco, né? Nas gestões passadas, essa eu não sei muito como tá, mas sempre foi lamentável, né? Lamentável mesmo, nunca fez nada pelos animais, o número de castrações assim irrisório, um órgão público muito sucateado. Isso você vê em várias cidades do Brasil. Então, assim, os vereadores muitas vezes protegem a prefeitura, em vez de fazer um trabalho fiscalizatório, investigativo, em cima dos CCZs e de outros órgãos municipais, não. Eles servem ali como escudo, acobertando a ineficiência da prefeitura. E normalmente esses órgãos, CCZ, são órgãos que são recheados de apadrinhados políticos. Então são pessoas que não têm empatia pelos animais, são pessoas que não têm a vocação para trabalhar com animais. Estão lá simplesmente por apadrinhamento político, principalmente os cargos de direção. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse caso do Carrefour, ele tem alguns buracos, na minha opinião. Primeiro deles, é muito estranho o CCZ ir resgatar um animal. É muito estranho mesmo, em qualquer cidade do Brasil, tá? Não é só em Osasco, né? Esses CCZs, normalmente, eles não têm esse trabalho, né? Então, quando eu vi que eles chegaram em 1 hora ao local, eu fiquei até espantado, porque muito estranho tudo isso, né? E quem chamou? Foi o próprio Carrefour que chamou? Então, assim, esse buraco dessa parte aí do CCZ ter ido atender, isso aí pra mim é uma coisa que não está fazendo muito sentido na história toda, né? Então, eu acho que isso aí precisa de jogar mais luz nisso daí e ver realmente o que moveu o CCZ a fazer isso. Eles vão atender a todos os chamados que os munícipes fazem na cidade. Então quer dizer que se eu ver um cachorro na rua debilitado, o CCZ vai lá e vai recolher? Essa não era a experiência que eu tinha em Osasco, né? Inclusive a gente tem ONGs seríssimas ali trabalhando, a ONG da Beatriz, tem a ONG da Jaci também, a Vama, né? E a prefeitura não faz nada para ajudar essas ONGs. Essas ONGs recolhem animais, doam animais, protetoras ali lotadas, e a prefeitura simplesmente não ajuda em nada, tá? Então, assim, é estranha essa participação do CCZ nessa história toda. Será que foi porque uma empresa chamou, uma empresa importante? Porque o Carrefour é uma empresa importante lá em Osasco, né? É o maior hipermercado, o segundo maior, né? Ele é rival do Walmart que fica do lado. Então, tá muito estranho isso daí tudo. O crime que aconteceu é um crime que acontece no Brasil todo, tá, pessoal? Isso que aconteceu no Carrefour, eu não estou diminuindo a gravidade, né? Isso me choca muito, por isso eu estou até aqui fazendo esse vídeo, mas é um crime que acontece todos os dias, em todos os lugares do Brasil, né?
E o Carrefour, por ser um mercado, ter um círculo, uma circulação grande de pessoas, naturalmente os animais de rua, não só animais, as pessoas também, né? O Brasil tem um número de pessoas abandonadas e animais abandonados alarmante. Então você encontra crianças abandonadas, idosos e, é claro, animais, né? Cachorro, gato, cavalo. Se você vai mais para a periferia da cidade, você encontra porcos, você encontra de tudo. É óbvio que o cachorro vai ficar em volta do supermercado, até porque vende comida ali, as pessoas saem com comida e o cachorro está agindo num instinto de sobrevivência. Agora, muito me espanta uma empresa como o Carrefour, né, que é a maior do Brasil, a segunda maior, enfim, rivaliza com o Grupo Pão de Açúcar aqui, né, e a maior da França e é a líder em vários países do mundo, não tem uma política de empresa para essa questão dos animais. Cara, vocês estão vindo para um país subdesenvolvido, que é o Brasil, cheio de problemas sociais, inclusive a fome, animais abandonados, desigualdade social. Você acha que não vai ter pessoas e animais ali no estacionamento, tentando entrar? No Brasil, vocês realmente acham isso? Né? Então, assim, isso é muito grave para a empresa e é um absurdo esse posicionamento. Inclusive, eu acho que, assim, com relação ao Carrefour, pessoal, já estamos fazendo um grande barulho, eu acho que seria mais interessante irem ao Instagram do Grupo Carrefour na França, que é quem comanda toda a rede no mundo inteiro, para eles ficarem cientes. Para que pelo menos esses dirigentes aqui do Brasil sejam punidos, sejam chamados à atenção. Né? O que eu queria mesmo era que esse segurança e outros que estiverem envolvidos nisso fossem demitidos por justa causa. Eu acho que se a gente tem que brigar por alguma coisa dentro dessa esfera assim, particular do direito civil, é essa parte da demissão por justa causa, para essa pessoa realmente ter dificuldades para arrumar trabalho, porque uma pessoa dessa para mim não deveria nem estar num convívio social, né? Quem faz isso com um animal, para mim não demora para fazer isso com uma pessoa, porque ele descontou no animal apenas o instinto dele violento que ele tinha ali. E eu aguardo, né? Vamos aguardar aí os nomes e os rostos dessas pessoas, né? Porque aí também é feita uma outra justiça que antes não era feita, né? Antes as pessoas faziam essas coisas, não eram punidas na esfera judicial e passavam despercebida. Hoje, graças às redes sociais, essas pessoas podem ser punidas socialmente, vamos dizer, né? Que elas passem o constrangimento nos grupos da família delas, de amigos, enfim, os grupos sociais que elas visitam, que elas frequentam, para que elas saibam quem são realmente essas pessoas. E por último, o mais importante, que eu queria falar para vocês, o problema de tudo isso. O problema de tudo isso está na pena do Código Penal brasileiro, pessoal. Tá? Eu sou estudante de Direito, mas já estudo Direito há muito tempo, sou servidor público, sou diretor sindical da minha categoria. E a grande questão desse caso do cachorro, a grande questão que a gente tem que aproveitar agora, é o momento de aproveitar, porque no movimento de defesa animal a gente consegue avanços quando acontecem esses casos assim, esdrúxulos, assim, por exemplo, o caso do Instituto Royal, o caso por exemplo, o caso dos embarques de animais ali pelo Porto de Santos. Quando a gente consegue pegar um caso assim emblemático, a gente consegue alguns avanços. Na minha experiência, sempre tem sido assim no movimento de defesa animal. E por isso, o que eu gostaria que os grupos de defesa animal, os ativistas, os protetores, todo mundo sensibilizado com essa causa da cachorra que foi espancada. Eu tenho uma sugestão, eu queria deixar aqui para a gente discutir, que é o caso de aumentar a pena desses crimes de maus tratos animais. Ah, Leandro, você está dando essa sugestão, você acha que ninguém já pensou nisso? Não, eu tenho ciência de que muitas pessoas pensaram nisso, inclusive quem tem que pensar mesmo, que são os deputados. Eu fiz uma rápida pesquisa na internet, eu descobri que tem um PL datado de 2010, PL 7199, que está parado no Congresso Nacional, e junto dele tem mais 17 projetos de lei versando sobre o tema de aumento de pena para os animais. Esse projeto está parado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Não vem a caso aqui explicar, mas é um estágio que ele tem que passar no processo legislativo para ser aprovado. Então, eu acredito que nós temos que pressionar bastante para que esse processo ande na CCJ da Câmara dos Deputados. Porque esse projeto vai mudar a legislação, porque hoje como que está? Hoje se a pessoa mata um animal, o máximo que ela vai pegar é 1 ano e meio de pena. Se ela for réu primário, ela pode transacionar essa pena. O que significa isso? Ela não precisa, por exemplo, vamos supor, né, que pode ser que não aconteça, o juiz aplique uma pena de detenção para o assassino dessa cadela. Se ele nunca cometeu um crime antes, ele pode propor uma pena alternativa, ele pagar uma quantia
fazer um trabalho voluntário, enfim, coisas desse tipo. Então, é isso que a gente quer mudar. Se a gente aumenta essa pena para mais de 2 anos, porque hoje a pena máxima é de 1 ano, então ele cai no conceito de crime de menor potencial ofensivo, por mais que seja extremamente violento e cause a morte de um animal. Se a gente consegue aumentar essa pena para mais de 2 anos ele já passa por um outro processo penal, né? Uma outra dinâmica de julgamento, em que ele vai ter muito mais trabalho, esses assassinos, eles vão ter muito mais dificuldade de sair impunes desses crimes hediondos contra os animais. Né? Então, a nossa pressão tem que ser exatamente essa: aumentar as penas de maus tratos aos animais. E já tem projeto de lei no Congresso Federal. Então, o que nós temos que fazer como cidadão? Promover a pressão para que os nossos deputados façam isso ser discutido e votado o quanto antes. E para isso surgiu um grande ato no dia 2 de fevereiro de 2019. Por quê? 2 de fevereiro de 2019 é o início da nova legislatura. Então, ou seja, todos os deputados novos vão tomar posse, né? Isso cai num sábado. Eu acho uma data emblemática, porque a gente já consegue pautar de alguma forma a casa em relação a isso, né? Um assunto em voga. Então, como está nesse período de dezembro e janeiro, eu acho meio desperdício de tempo, porque as pessoas estão saindo de férias, os deputados estão deixando os cargos. Então, eu acho que realmente 2 de fevereiro seria uma data emblemática para a gente fazer um grande ato no Brasil todo, pedindo o aumento das penas de maus tratos aos animais, né? E a outra coisa que nós temos que brigar muito também é o orçamento público, pessoal. A gente tem que brigar para que as cidades, os estados e a União coloquem dotações orçamentárias para a prevenção de animais nas cidades. Castração, educação ambiental, hospitais públicos. Tem que ter dotação orçamentária, tem que obrigar o Estado a gastar dinheiro com defesa animal. Pouquíssimas cidades têm isso, pouquíssimas cidades. E a gente tem um monte de vereador aí que se diz protetor da causa animal, deputado, eu sou deputado da causa animal. Por que não brigam por isso? Uma coisa tão simples assim, simples de se pedir, talvez não tão fácil de conseguir, mas uma luta justa, entendeu? Uma luta que realmente vai mudar. E você não vê o esforço dessas pessoas, né? Que se dizem protetores e defensores dos animais e são deputados e vereadores. Então, bom, fica aí o vídeo para reflexão, tá? Não sou dono da verdade, podem comentar aqui, ficou longo, não consegui falar em menos tempo, mas acredito que eu trouxe algumas informações diferentes sobre esse caso e como a gente pode realmente mudar, tentar algum avanço, alguma conquista, aproveitando, entre aspas, né, aproveitando esse fato muito triste que aconteceu com essa cachorrinha em Osasco, né? E acontece em muitos outros lugares, infelizmente, a gente nem fica sabendo, enfim, tá bom? Um grande abraço vegano e nos vemos lá no ato de sábado em Osasco. Eu sou de São Paulo, mas vou estar lá às 15 horas, tá bom? Um grande abraço.